It is truly a pleasure to be with you here today. É muito prazeroso estar com vocês hoje pela manhã. I speak Spanish, but that's not going to work here. Eu falo espanhol, mas eu não creio que vai funcionar com vocês hoje se eu falar espanhol. I grew up in Latin America and Costa Rica. Eu cresci no país da Costa Rica, na América Latina. And so I met Joe and Michelle when I was like 12 years old. Eu conheci o Joaquim e a Michelle quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. My family was traveling in the United States to visit churches. E minha família estava viajando nos Estados Unidos para visitar algumas igrejas da graça lá. And Joe and Michelle and their family were traveling too. E a família de Joaquim e Michelle também estavam viajando nas mesmas igrejas. Little Nathan was 3 years old. E Nathan tinha mais ou menos uns 3 anos. Then they went to Brazil, E aí eles vieram para o Brasil ministering here with you. e estão ministrando com vocês aqui. Then Joe came back to the United States. E aí eu voltei para os Estados Unidos, Joaquim. In 2012, I was finishing Bible college. E aí em 2012, quando ele estava lá, eu estava terminando o meu seminário. And Joe said, Caleb, come minister with me. E aí eu ficava, Caleb, vem nos visitar lá no Brasil. Joe's job in the States, his ministry role was visiting jails. E o meu ministério, depois que me mudei para os Estados Unidos, era visitar prisioneiros nas cadeias e prisões. So I went one time with Joe. E aí ele veio trabalhar comigo uma vez numa das cadeias que eu visitava. We gave a message. E aí a gente compartilhou uma mensagem. We sang with like a CD player. We played music on a CD player. E aí a gente fez um louvorzinho com um playback de CD naquela época. But I only went one time because I thought he might leave me in here. E aí eu fiz só uma vez porque eu pensei, será que ele me deixa aqui sozinho? So I hope Joe doesn't leave me in a jail in Brazil either. Eu espero que ele não vá me chamar para visitar uma cadeia aqui no Brasil e acabe me deixando aqui. No, truly it is my privilege to be here to open the Word with you. É um privilégio para mim estar aqui com vocês e servir a Deus junto durante essa semana. We're going to talk about passing through in this life. E nós vamos falar hoje sobre passar por aqui, peregrinar por aqui, por essa vida. Peregrino, that's a good word for it. Peregrino é uma boa palavra para o que a gente vai falar. First, I just want to show a picture of my family. Eu vou aproveitar e mostrar uma foto da minha família. My wife Mary, Maria. A minha esposa Maria. Then we have Cassandra, who's 8. Eles têm uma filha de 8 anos, Cassandra. Owen is 6 years old. E o Owen, que tem 6 anos. Juliana is 4. Juliana tem 4 anos. And Wesley is 2. E Wesley tem 2 anos. I've been privileged to be married for 13 years. Eu estou casado já há 13 anos. In those same years, my wife and I, we jumped into the same church. E nós estamos servindo na mesma igreja desde que fomos para o ministério, eu e ela. It was last year in February 2024. E foi no último fevereiro do ano passado. Joe came to our missions conference. Que eu estava lá visitando eles na conferência deles missionária da igreja dele. And then this time Joe again said, "Hey, would you come and visit us in Brazil?" E aí de novo Joaquim insistiu, você vai ou não vai visitar a gente lá no Brasil? And so Michelle Lovren, our director, e aí a coordenadora dos jovens, que é a Michelle Lovren, que está aqui com a gente. She said, "Yes, we should go." She came a long time ago. E aí ela disse, eu já fui no Brasil há muitos anos atrás, né? E a gente deveria ir, falou para ele. And so I said, "I'll help you. Let's go together." E aí eu disse, tá bom, eu vou te ajudar e vamos lá juntos. Let's get a team together and let's go. Vamos juntar um time e ir juntos lá ministrar com o pessoal. So this is a year of preparation coming together to be with you. Então faz mais ou menos um ano que nós estamos nos preparando para estar aqui com vocês. And we come to you today as foreigners. E nós vimos aqui hoje como estrangeiros. I knew I was a foreigner when I stepped off the plane in São Paulo. Eu notei que eu era um estrangeiro assim que eu saí do avião em São Paulo. You see different people. Você começa a ver um monte de gente diferente. But we came to the customs and immigration area. E aí a gente veio naquela área da alfândega. And the lady goes, "Foreign people here." E aí a mulher chegou e disse, os estrangeiros desse lado. Foreign people this way. Foreign people. Bora, estrangeiros, venham para esse lado aqui. I was holding my passport. E aí eu estava com o meu passaporte. You go. E aí ela olhou meu passaporte e falou, para lá. To the long line. E aí era uma fila imensa.
So I felt like a foreigner. E aí eu com certeza me senti como estrangeiro quando eu cheguei aqui. In Costa Rica, they do the same. Na Costa Rica elas fazem a mesma coisa, The natives get the short line. mas aí lá eu entro na fila pequena. We come to you today from a different country. A gente está vindo aqui de um país diferente. We speak a different language. Nós falamos uma língua diferente. We are not natives. Nós não somos nativos como We vocês. use the word foreigner. I have it on the screen for you. Eu até usei a palavra estrangeiro aqui na minha PowerPoint aí, definindo. A definition of a foreigner is a person coming from a country other than one's own. Uma definição do que é um forasteiro é alguém que vem para um país que não o seu, sinônimo estrangeiro. You might call that person a stranger Você pode chamar ele como fosse uma pessoa estranha, or an outsider. uma pessoa de fora. Our team comes to you as outsiders, Nosso time está aqui como se fôssemos de fora. but your church family has done a great job of welcoming us in. E a família de vocês, igreja, tem feito um excelente trabalho em nos acolher tão calorosamente. I have often considered myself as an outsider. Eu muitas vezes me considerei uma pessoa de fora. I was born and raised in Costa Rica, Eu nasci e cresci no país da Costa Rica, but I wasn't quite a tico. mas eu não tenho a aparência de um costarriquenho. Tico, decimos, Eles costarricense. chamam de tico, ou a pessoa que nasceu na Costa Rica. I look foreign. Eu tenho uma aparência de alguém estrangeiro. My parents look foreign. E os meus pais também têm uma aparência de They estrangeiro. called us gringos. E eles lá nos chamam de gringos. I did my best to fit in with my friends, E eu fiz o que eu podia fazer para poder me encaixar com os meus amigos lá, but I still was a foreigner. mas assim mesmo eu ainda era um estrangeiro. Then when I turned 18, I went from Costa Rica to the United E States. aí quando eu completei 18 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. And I felt like a foreigner. E eu também lá me sentia como estrangeiro. I looked like I was there. I looked American. I looked gringo, Eu tinha a aparência de um gringo, de um americano, but I felt foreigner. mas eu me sentia um estrangeiro. I didn't fit in. Eu não me encaixava. The land and many of its customs were foreign. E tanto as pessoas como seus costumes ali nos Estados Unidos eram para mim meio que estranhos. I like to think that pointed me to Christ. E eu creio que isso muitas vezes me apontou ou me direcionou para Cristo. So Ephesians 2 stands out to me. E Efésios capítulo 2 é uma das passagens que enfatiza isso para mim. Feel free to turn there, but we'll have the words on the screen. Nós vamos ter aqui projetados, né? Mas se você quiser, abra sua Bíblia para Efésios 2. Verse 11 says this: No versículo 11 diz isso. Therefore remember that at one time you were Gentiles in the flesh. Portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão. Called the uncircumcision by what is called circumcision, which is made in the flesh by hands. Por nascimento e chamados de circuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Remember at that time you were separated from Christ, Nós fomos separados para Cristo. alienated from the commonwealth of Israel, and strangers Nós estávamos estrangeiros e separados do povo de Israel. separate from the covenants of the promise, Nós não fazíamos parte das promessas do pacto. having no hope and without God in the world. E nós não tínhamos nenhuma esperança e também não tínhamos Deus. Do you see that? We were separate. We were foreigners. We Vocês were vejam isso outside. aí nessa passagem, nós éramos forasteiros, estrangeiros. But God. Mas Deus. One of my favorite phrases. Mas uma das minhas frases favoritas. But God. Verse 13. Mas Deus. But now in Christ, Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. For he himself is our peace, Pois Ele é a nossa paz, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of o hostility, qual de ambos fez um e destruiu uma barreira, o muro de inimizade, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. that he might create in himself one new man in the place of two, O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem e assim
so making peace, estabelecer a paz and that he might reconcile us both to God e reconciliar com Deus os dois in one body through the cross, em um só corpo por meio da cruz, thereby killing the hostility. pelo qual ele destruiu a inimizade. And he came and he preached peace to those who were far off, E ele veio para pregar paz àqueles que estavam distantes and peace to those who were near. e também a paz que estavam pertencentes à nação de Israel. For through him we both have access in one spirit to the Father. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. And here's the difference now, Agora aqui está a diferença. because what Christ does in our life, verse 19, Porque o que Cristo faz na nossa vida? No versículo 19 nos diz: so then we are no longer strangers portanto, vocês já não são estrangeiros, and aliens, nem forasteiros, but you are fellow citizens mas co-cidadãos dos santos, with the saints and members of the household of God, e membros da família de Deus, built on the foundation of the apostles and prophets, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Christ Jesus himself being the cornerstone, tendo Jesus como pedra angular, in whom the whole structure, no qual todo o edifício being joined together, grows into a holy temple é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. It's the beautiful work of the Trinity, the Holy Spirit, Father, and Son in our lives. É uma maravilhosa obra da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na nossa vida. Thank you. Obrigado. So it's amazing what Jesus does. É incrível o que Jesus faz. Jesus takes foreigners, Jesus pega forasteiros aliens, e estrangeiros strangers, outsiders, e pessoas de fora, and he brings them into one family, e aí ele une todos esses em uma família, members of the household of God. membros do corpo de Cristo. In Jesus Christ, outsiders are welcomed in. Em Jesus Cristo, forasteiros e estrangeiros são bem-vindos. In some ways, that's what we're doing with the VBS this week. Algumas coisas que a gente vai estar fazendo, por exemplo, na colônia de You get férias. to take the invitations, the kids go out with the invitations, Nós estamos distribuindo convites para as crianças and we say, come in, outsiders are welcome. e estamos dizendo para essas crianças: venham, vocês estão bem-vindos aqui. It's not because we're foreigners and American, E não é porque a gente somos estrangeiros nos Estados Unidos, it's because it's the welcome that we have in Christ. mas porque nós somos pessoas acolhedoras porque estamos em Cristo. This passage is encouraging for believers in Jesus all over the world, Essa passagem está nos encorajando a crentes ao redor do mundo inteiro, because we are one household. porque nós somos uma casa só. We are one family of Nós God. somos uma família de Deus. It is so clear that faith in Jesus breaks down walls. É tão maravilhoso que fé em Cristo derruba barreiras. It destroys barriers. Destrói todas essas barreiras que existem. And so we gather in one body, E estamos aqui todos juntos em um corpo, the body of Christ. o corpo de Cristo. Diversity is welcome. Diversidade é bem-vinda no corpo de Cristo. The truth is, A verdade é a seguinte: before faith in Jesus, antes da fé em Cristo, every one of us was a foreigner. todos nós éramos estrangeiros. But now in Jesus, Mas agora em Jesus, we have a place to belong, nós temos um lugar a pertencer, a new citizenship. uma nova cidadania. But it's not a citizenship or a belonging of this world. Mas não é uma cidadania que pertence a este mundo. It's not a nationality, Não é uma nacionalidade, Brazil against USA, ou o brasileiro contra o americano, Costa Rica maybe. ou talvez o costarriquenho. No, our identity is placed in Christ. Nossa identidade é colocada em Cristo. It's no longer in the place where we're born. Não é mais no lugar onde nós fomos nascidos. It's not in our country, in our crest, or in our passport. Não está ali atrelada ao nosso passaporte, no lugar onde nascemos. It's not in a political party Não é uma coisa legal, or in any type of sports team. ou talvez um clube que a gente pertence. I think Abraham understood this really well. Eu creio que Abraão entendeu isso muito bem. In Hebrews chapter 11, Em Hebreus capítulo 11, verses 8 through 10, we see the versículos reality 8 a 10, Hebreus 11,
Abraham understood what it was to live as a foreigner even in the promised land. Abraão entendeu o que era viver como estrangeiro enquanto estava à procura da terra prometida. Verse 8 says this. No versículo 8 diz isso. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. And he went out, not knowing where he was going. E embora não soubesse para onde estava indo. By faith he went to live in the land of promise, Pela fé, peregrinou na terra prometida, as in a foreign land, como se estivesse em terra estranha. living in tents Viveu em tendas, with Isaac and Jacob and heirs with him of the same promise. bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. For he was looking forward to the city Pois ele esperava a cidade, that has its foundations, que tem alicerces, whose designer and builder is God. cujo arquiteto e construtor é Deus. You see, Abraham, although he had the promise, Veja que Abraão, apesar de ter tido uma promessa, he lived like a foreigner. ele vivia como estrangeiro. I can imagine him physically feeling like a foreigner. Eu posso até imaginar ele se sentindo fisicamente como estrangeiro. He had a small family at that point. Ele tinha nesse momento uma família pequena, He lived in tents. ele vivia em tendas, But those tents and the mobile lifestyle e essas tendas com o seu estilo de vida de mudar-se constantemente, pointed him to a better future. apontava ele para um futuro melhor. It says a city built by God. Diz aqui que era uma cidade edificada por Deus. So we can look at Abraham as both a foreigner physically and spiritually. Então podemos olhar para Abraão como um estrangeiro, tanto físico como espiritual. Sometimes we don't think of ourselves as a foreigner physically, Nós muitas vezes não pensamos de nós como estrangeiros físicos, but we should see ourselves as a spiritual foreigner. mas podemos pelo menos nos ver como estrangeiros espirituais. We get to live as a pilgrim Nós estamos aqui para viver como peregrinos, or as a traveler, ou como alguém que está, como um viajante, somebody who's just passing through. que está simplesmente passando por aqui. By faith we live where God has placed us, Nós, por fé, vivemos onde Deus nos colocou, even as we await the future that He has in store for us. enquanto estamos esperando por aquilo que Ele tenha nos dado no futuro. I came across a powerful quote from a pastor in the United States. Uma vez eu li sobre uma citação muito poderosa de um pastor americano. Eugene Peterson points us to think of ourselves as pilgrims. O nome dele é Jim Pearson, que nos desafia a nos ver como peregrinos. You might know what a pilgrim is. Você talvez saiba o que um peregrino é. A pilgrim is somebody who journeys for religious reasons. E muitas vezes o peregrino é aquele que está viajando por razões espirituais. A pilgrim is the history of the United States of America. E os peregrinos faz parte da história dos Estados Unidos. People left Europe for religious freedom. As pessoas que saíram da Europa por razões de terem liberdade religiosa, se mudando para os Estados Unidos. So for me, this really resonates. Então, para mim, isso realmente soa algo muito semelhante. Eugene Peterson says this. E Eugene Peterson diz isso aqui, ó. Pilgrim tells us we are people who spend our lives going someplace, going to God, and whose path for getting there is the way, Jesus Christ. Peregrino nos diz que somos pessoas que gastamos nossas vidas indo a algum lugar, indo até Deus, cujo qual o caminho pelo qual chegamos é Jesus Cristo. We realize this world is not my home and set out for the Father's house. Percebemos esse mundo não é meu lar e partimos para a casa do Pai. Abraham, who went out, is our archetype. Abraão, que partiu, é o nosso arquetipo. The quote goes on. Passa aí, por favor. Jesus answering Thomas's question, Jesus respondendo à pergunta de Tomé: Master, we have no idea where you're going. Mestre, não sabemos onde estamos indo. How do you expect us to know the road? Jesus gives us direction. Como pode esperar que saibamos o caminho? Nos dê direção. John 14:6 says, I am the way, or I am the road, also the truth, also the life. No one gets to the Father apart from me. João 14:5 e 6 nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim.
Do you get how we can live this life as a pilgrim? Vocês precisam, isso dá para nos dá a impressão que precisamos viver a nossa vida como peregrinos. Everything we do in our life is going to God. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para nos levar a Deus. And yet Scripture is clear. Apesar das Escrituras serem claras, We can only get there through Jesus Christ. nós apenas poderemos chegar lá através de Jesus Cristo. We just sang Your Love, Jesus' Love Awakens Me. Nós acabamos de cantar sobre o amor de Deus nos despertando. It's Christ who makes the difference in us. É Jesus que faz a diferença em nossas vidas. Jesus is essential to our pilgrimage. Jesus é essencial à nossa peregrinação. He puts us on pilgrimage when He welcomes us into the family of Ele God. nos coloca nessa peregrinação quando nos coloca também na família de Deus. And then if we understand that we are just passing through, Ele entende que nós estamos aqui apenas como viajantes. then our identity is in Christ. E nossa identidade está em Cristo. And we can actually represent Him better. E nós podemos assim então representar o melhor aqui. I know there's a verse that's near and dear to this ministry. I'm sorry. There's a verse that's near and dear to this ministry over the years. Eu sei que há um versículo que é muito querido durante os anos aqui nesse ministério. Pastor Doug Lefebvre handed it to me when I went to his house this week. Porque o pastor Douglas me deu esse versículo quando eu cheguei na casa dele. And it's 2 Corinthians chapter 5. E é 2 Coríntios capítulo 5. I'll just read verses 20 and 21. 2 Coríntios 5, versículo 20 e 21. Atos, is it Acts? No. 2 Corinthians Corinthians 5. 2 Coríntios 5, Just do 20. We know the context, right? We're new creatures in Christ. versículo 20. 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Portanto, somos embaixadores de Cristo God making His appeal through us. e Deus faz seu apelo por meio de nós. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. For our sake, He made Him, Pois foi por nossa causa que Deus tratou made Him to be sin who knew no sin, como pecador aquele que não tinha pecado, so that in Him we might become the righteousness of God. para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus Christ makes all the difference. Jesus Cristo faz toda a diferença. I remember growing up in Costa Rica, Eu me lembro crescendo em Costa Rica on the United States Independence Day, e no dia da independência americana, the 4th of July, 4 de julho, the ambassador from the United States o embaixador dos Estados Unidos would invite all of the American people convidava todos os americanos que moravam na Costa Rica to his house. para ir para a casa dele. And you needed your passport to get in. Você precisava do seu passaporte para entrar na casa dele. They had security, Eles tinham segurança, metal detector, tinha detector de metais, but once you got in, mas uma vez você estava lá dentro, there was food, tinha comida, there was games, tinha brincadeiras, activities for all people, atividades para todas as pessoas and fun all morning. e diversão a manhã inteira. But the event led up to noon, midday. E aí o evento ia se estendendo até mais ou menos o meio do dia. And the Marines would come in their uniform. E aí os fuzileiros navais vinham marchando nos seus uniformes. They would take the flag out, E aí eles pegavam a bandeira e começavam a tirá-la e dobrá-la. raise the flag, Desculpa. Na verdade, colocar ela no mastro e subi-la. and then everyone was quiet, E aí todo mundo ficava silencioso. and the ambassador could speak to the American people. E aí o embaixador podia falar para os americanos ali. The ambassador is the person who is chosen to represent the interests of a country in a foreign land. O embaixador ele é selecionado como uma pessoa que pode representar o seu país de origem para aqueles estrangeiros onde ele está. And I remember the ambassador, he looked the part. He was well dressed. E aí eu me lembro que esse embaixador, ele realmente agia como embaixador, que ele estava todo arrumado ali como embaixador deve estar. He was the host, welcoming everyone in. Ele era o anfitrião, dando boas-vindas a todos ali na sua casa. But it all led up to the moment where he could address the people. E aí tudo isso era direcionado e preparado para aquele momento que ele podia falar às pessoas ali. He was the representative in a foreign land. Ele estava ali representando os Estados Unidos na Costa Rica. I've often thought of that in terms of maybe two sides of the ambassador. E muitas vezes eu penso nesse exemplo como os dois lados que o embaixador
tem que representar. Or maybe two sides of a coin. Ou talvez os dois lados de uma moeda. I have an American quarter, Eu tenho aqui uma moeda de 25 centavos americana. and the face, what you see on this side is, do you know, Joe? E a face daqui onde temos é de George Washington. É de George Washington. George Washington. So the ambassador can look the part, you think about it, George Washington, yeah, it represents America, first president. Então, quando o embaixador está ali naquela terra estrangeira, ele pode pensar nessa moeda e ver o primeiro presidente americano, que foi George Washington. I stole one real from Nathan's car, one E aí real, ele pegou no carro de Natan e roubou esse R$1 aí for illustration purposes. para ilustração. I don't know who's that, Joe. Ele não sabe quem é essa aqui, né? Mas Caesar. ele disse, está parecendo a foto de César. Caesar. Jesus said, give to Caesar what is Caesar's. Né? Aí ele tá me lembrando aqui que está parecendo as palavras de Jesus: dê a César o que é de César, né? I don't know who that is. Ele não sabe que face de quem é isso aqui. I always like A tearing nossa your... nota de R$1, ou moeda de R$1. Anybody Quem else? sabe? Oi? É o quê? É Júlio César. Julius Caesar. It is Caesar. Caesar. So give the Caesar. There you go. Jesus' message for you in your own coins. Pronto. Agora tem como aplicar a mensagem de Jesus. Since I was young, I would carry around. This is my keychain. I'm sorry. This is my keychain. Esse aqui é o meu chaveiro. I left my keys in the U.S. to not lose them. Eu deixei nos Estados Unidos minhas chaves para não perder. But this is the Costa Rican 100 colones. E esse aqui é uma moeda costarriquenha de 100 colones. And on the one side, you have the escudo, the crest. E aqui ele tem o escudo, né, do país, You represent the country, right? que representa o país. I like that image because a coin has two sides. Eu gosto dessa imagem de uma moeda que tem dois lados. Just like the ambassador or the face of the one side of the coin, you can look the part. Então, se você lembrar de um embaixador e desse lado da moeda a face, né, você tem que lembrar daquilo que você representa. For an ambassador for Christ, we can look the part. Nós, para embaixadores, nós precisamos refletir a imagem de Deus, But God has a purpose for us. mas Deus, ao mesmo tempo, tem um propósito para nós. More than just looking a part. Não apenas refletir uma imagem. We are called to be the spokesperson for Jesus in the world. Nós somos chamados a sermos os porta-vozes de Deus nesse mundo. It starts with knowing who we are in Christ. E começa sendo você reconhecendo quem você é em Cristo Jesus. And once we know who we are in Christ, we get to represent E uma Christ. vez que você sabe quem você é, Jesus, você pode agora representar a Jesus. We represent Christ in a foreign land. Nós representamos Jesus nessa terra de estrangeiros. I like this reminder for me. I have it as a keychain. É por isso que eu tenho como chaveiro esta moeda para me lembrar de que eu sou um embaixador. Maybe every time you see R$1, E talvez vocês podem carregar todos uma moeda de R$1 em seus bolsos. remember that you get to represent, not just look like an ambassador of Christ, but you get to speak forth for Him. Para que você possa lembrar de ser um embaixador de Cristo e não apenas parecer que é um. So you have the reminder as you go about your life. Para que você possa ter uma lembrança enquanto você está no seu dia a dia representando a Cristo. Don't just look the part. Não apenas tem a aparência de um embaixador. You're called to speak on behalf of Christ. Você foi chamado para falar, certo? Em nome de Jesus. We are people who represent God in a foreign land. Nós somos um povo que representa a Deus nesta terra. And our message is very clear from 2 Corinthians chapter 5. E a mensagem que temos de falar é muito clara em 2 Coríntios 5. Every person can be reconciled to God Toda pessoa pode ser reconciliada com Deus by faith in Jesus Christ. por fé em Cristo Jesus. You believe in the death, burial, and resurrection of Jesus. Você crê na crucificação, na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. And Paul even says we implore people, E nos diz que precisamos suplicar essas pessoas be reconciled to God. para se reconciliarem com Deus. So my question is, have you been reconciled to A God? minha pergunta essa manhã seria: será que você já está reconciliado com Deus? If your answer is no, Se sua resposta é não, you can be reconciled to God today. eu queria dizer a você que você pode se reconciliar a Deus hoje mesmo.
All you have to do is believe that Jesus died in your place. Tudo que você precisa fazer é crer que Jesus Cristo morreu em seu lugar. He took your sin Ele pegou o seu pecado and he nailed it to the cross. e aí ele crucificou naquela cruz. And he provides forgiveness and a new life. E ele providencia através de sua cruz a perdão e uma nova vida. Believe that Jesus conquered sin and death through his resurrection. Acredite que Jesus conquistou a morte, certo? E a vitória para você. Confess with your mouth Confesse com sua boca and believe in your heart e acredite em seu coração that Jesus is Lord. que Cristo é Senhor. If you've received that, if you've believed that, Se você receber esta mensagem, se você crer nesta mensagem, be a true ambassador. você vai se tornar um embaixador. As ambassadors, we represent Christ wherever we go. E como embaixador, você vai representar a Cristo em qualquer lugar que você esteja. Remember, we can even implore people to come to E God. nós precisamos até suplicar essas pessoas que iremos representar Jesus diante delas a se reconciliarem com Deus. We know also that we are not of this world. Nós também sabemos que nós não fazemos parte desse mundo. Our citizenship is in heaven. A nossa cidadania é no céu. And so we live much like Abraham, Nós vivemos muito parecidos com Abraão, a foreigner looking to a much better place. como um estrangeiro que estava sempre lembrando para onde iria, um lugar melhor. I think there's a clear, all of Philippians can help us apply this, Eu creio que Filipenses pode nos ajudar a entender melhor isso. but there's a clear landing for me for today at least. Mas para mim, há um lugar específico que me ajuda bastante a entender isso na carta de Filipenses. And I would say Philippians chapter 2 is one of those encouragements that I'd like to give you this Eu diria morning. que Filipenses capítulo 2 é um desses lugares em Filipenses. It's a practical outcome of living as foreigners in the world. É uma prática, é um resultado prático de como devemos viver como estrangeiros nesse mundo hoje. And in the context, we know that Paul tells us about our citizenship in heaven. Aqui, nesse contexto, nós sabemos que Paulo está falando sobre nossa cidadania no céu. And just before this, he said that to die is gain. E antes dele falar sobre essa cidadania no céu, ele fala que morrer é lucro. If we were to die, we would be with Christ, Que se ele morresse, ele estaria automaticamente com Cristo, which is better by far. que é muito melhor do que estar aqui. So we're looking to our future. Então ele estava aqui apontando para o futuro. But Philippians 2 has some action points for how we live out as pilgrims in this world. Aqui em Filipenses 2 nos dá algumas ações, atitudes para sabermos como viver enquanto nós iremos para o céu. These verses were a rallying cry for the ministry in Costa Rica, where I grew up. Isso aqui são versículos aonde o nosso ministério em Costa Rica, onde eu cresci, estava atrelado. My church home took their name from this passage. A minha igreja na Costa Rica pegou o nome da igreja dessa passagem, La palabra de vida, the word of life. onde fala sobre a palavra da vida. Philippians 2 verse 12 says this: Filipenses 2, versículo 12 diz isso. Therefore, my beloved, Assim, meus amados, as you have always obeyed, como sempre vocês obedeceram, so now not only as in my presence, but much more in my absence, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, work out your salvation with fear and trembling. ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, For it is God who works in you, pois é Deus que produz em vocês both to will and to work for His good pleasure. tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Do all things Façam tudo without grumbling or disputing, sem murmurações nem discussões, that you may be blameless and innocent, para que se tornem irrepreensíveis e puros, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, among whom you shine as lights in the world, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, holding fast to the word of life, apegando-se firmemente à palavra da vida. so that in the day of Christ Assim, no dia de Cristo, I may be proud that I did not run or labor in vain. eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. You see, believers who are united in Christ are called to live for Jesus as foreigners in this world. Vemos aqui que aqueles que são chamados e unificados a Cristo como irmãos, somos chamados a viver a Cristo como igreja. And we have a clear purpose. Nós temos aqui um claro propósito.
ambassadors who are holding forth the word of life. Nós somos embaixadores que estamos proclamando a palavra de Deus. As we shine forth in this world. Assim como brilhamos como estrelas nesse mundo. And the scripture already tells us that this world is crooked and a twisted E nas generation. escrituras já nos falam que esse mundo é perverso e corrompido. That shouldn't surprise us so much. Isso não deveria nos surpreender muito. We can look out in the United States, in Costa Rica, or in Brazil, A gente pode ir para os Estados Unidos, nas Costa Rica ou Brasil. and many things are twisted and E dark. muitas coisas são distorcidas e corrompidas. But there's a lot here for how we live in this world. Mas aqui há muito conteúdo para como nós devemos viver neste mundo. As somebody who's passing through. Como alguém que está passando por aqui. First of all, it says, work out your salvation. Primeiro de tudo, diz aqui para que possamos vir a praticar ou desenvolver a nossa salvação. There are many things that God will guide you to do as you work out your salvation. Há muitas coisas que Deus vai orientar, guiar a você a fazer com a sua salvação. The more that Christ transforms your life, À medida que Cristo transforma a sua vida, the more you'll have eyes to see what He wants to do through you. você vai começar a ver mais o que Ele quer fazer através de você. And it's a surrender for Christ to use you. E esta entrega a Cristo que faz com que Ele venha usar você de maneira poderosa. There are many examples. Há muitos exemplos para We isso. saw those kids come up here this morning, Nós vimos aqui as crianças que estavam aqui hoje na frente, investing in those children's lives. investir nessas crianças. It was a priority for Jesus. He told us to invest in those kids. Era uma prioridade para Jesus. Jesus nos desafia a investir em crianças. That's just one way you work out your É salvation. uma das maneiras que você pode praticar, desenvolver a sua salvação. Our trip coming here is part of how we can work out our salvation. A nossa viagem aqui é uma possibilidade de nós estarmos desenvolvendo a nossa salvação, praticando ela. There are so many opportunities within the local church. Há tantas oportunidades na igreja e através da igreja. It might be serving on the worship team. Talvez seja você servindo aqui no Ministério Louvor. I don't have those gifts, Eu não tenho esses dons, but you might. mas você talvez tenha. It might be teaching somewhere. Talvez seja também ensinando. It might be serving in the kitchen. Talvez seja servindo na cozinha. It might be cleaning. Talvez seja limpando. It might be witnessing to others. Talvez simplesmente ajudando as pessoas. There are many ways that you can get Há involved várias maneiras de você se envolver, to work out your salvation with fear and de trembling. colocar para fora a sua salvação com temor e tremor. Philippians 2 also points out that we must understand that God is working in us. Filipenses 2 também nos aponta para que Deus está trabalhando em nós. He is working in us both to will and to do His good pleasure. Ele está aqui trabalhando em nós, tanto seu querer como efetuar de sua boa vontade, So the decisions that we make will honor Him. para que as decisões que vamos tomar possam honrar a Ele. If a decision that you're faced with would go against what God's will is, what His Word says, Se as suas decisões vão de encontro ao que a palavra de Deus deseja para você, it wouldn't be for His good pleasure. não seria para a boa vontade de Deus então. So there's a clear no to something that would go against God. Então há um claro não a tudo aquilo que eu venho a fazer que é contra a vontade de Deus. And then Paul gets so practical. E aí depois Paulo começa a ficar tão prático. There should be no grumbling. Não deve ter nenhum tipo de murmuração. Sometimes it seems that that's all that we hear around E us. muitas vezes, me pego pensando que é tudo que a gente gosta de fazer é murmurar. And we might want to get sucked into that and grumble too. E esse talvez seja tentador que você escuta a pessoa reclamando e começa a reclamar também. Do all things without grumbling, he says. Mas ele diz aqui, faça todas as coisas sem murmuração. We are not called to a lifestyle of grumbling. Nós não somos chamados a viver de murmuração. And then powerfully we have a visual image of shining forth as lights. E aí depois ele entra nessa visão poderosa, impactante, de nos brilharmos como estrelas. It reminds me of Jesus' Sermon on the Mount, Me lembra o sermão de Jesus da montanha, where he calls his followers to live as salt and light, onde ele chama os seus os seguidores a viverem como sal da terra. and he goes on to say that a city on a hill E aí ele vai e fala sobre a cidade no monte. cannot be hidden. Não pode ser, I'm sorry, A city on a hill cannot be hidden. não pode ser escondida.
Our church in Michigan is not on a hill. A nossa igreja em Michigan não é no No monte, hills, no no morro. mountains in Não há Michigan. monte, não há morro, nem montanha lá em Michigan. But this is a beautiful church. Mas aqui é uma igreja linda, maravilhosa. Even physically, you are on a hill. E fisicamente vocês estão literalmente no morro, no monte. You must shine as light for this Vocês têm a community. obrigação de brilhar como estrela nessa cidade. Paul's letter to the Philippians helps us understand how we can each be this A light. carta de Paulo aos Filipenses nos dá muito claramente o caminho como devemos viver a nossa vida como embaixadores. We hold forth the word of life. Nós temos que praticar e refletir a palavra de Deus. It's another way of describing how we live as ambassadors for Christ. É uma outra maneira dele descrever como devemos viver como embaixadores de Cristo. We share how reconciliation is possible Nós in Christ. compartilhamos como reconciliação é possível em The Jesus. Bible is clear that that is only through faith in Jesus. E a palavra de Deus nos compartilha claramente que só apenas através de Jesus que somos reconciliados. Paul was writing this to the whole church. E Paulo estava escrevendo isso para toda a igreja. It's not only Pastor Joe or Pastor Nathan or the leadership team's responsibility. Ele não está escrevendo aqui apenas para pastor Caleb ou para pastor Joaquim ou a liderança da igreja. Every person gets to hold forth the word of life. A toda pessoa, todo crente em Cristo tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Because every person is an ambassador for Porque Christ. cada um de vocês são embaixadores de Cristo. In a tangible way, I want to just consider what a flashlight does. Numa maneira muito tangível, eu gostaria de fazer com que vocês entendessem o que estamos falando aqui através dessa And we're all lanterna. We're all different. Like Joe is very bright and loud. Ele disse, ó, Joaquim, por exemplo, nós somos todos diferentes. Joaquim, por exemplo, é um cara muito barulhento, fala muito alto. He's got very lot of light. I'm maybe a little bit less, more reserved. Ele disse, ele tem muita luz. Talvez você tenha um pouquinho menos. But we're not shining ourselves. We're shining Christ. Mas a gente não está aquele brilhando a nós, estamos brilhando a Cristo. What do we do with lights? O que é que a gente faz com luz? We use lights to reveal things, Nós usamos luzes para revelar coisas, to push back the darkness, para empurrar a escuridão, so that things can be seen. para que coisas possam ser vistas. In John chapter 3, Jesus says that people will hate the light. João capítulo 3, Jesus diz que as pessoas iriam odiar a luz, Because the light will reveal the darkness, porque a luz revela a escuridão. that they're not following the righteousness of E God. eles não estão seguindo a justiça de Deus. A follower of Christ gets to shine their light, O seguidor de Cristo é para refletir a luz de Cristo. so much so that the people that we live with would know that we are followers of Jesus. Isso é para ser tanto verdade na sua vida que as pessoas ao seu redor naturalmente veem isso de maneira automática. Our conversation should be such that people will perceive that we are different. As nossas conversas devem ser de maneira tal que as pessoas percebem que tem algo diferente em nós. And the difference is Christ. E essa diferença é Jesus. They should see the image of Jesus reflected in our daily actions. Eles devem ver a imagem de Jesus refletida em nossas ações diárias. Lights have other purposes as well. A luz também tem outros propósitos. Lights are used for guidance. As luzes podem ser usadas para guiar-nos. We help those who are in the dark, Nós ajudamos aqueles que estão na escuridão and so we get to hold forth the word of life através de segurarmos a palavra de Deus que ilumina o caminho para guiá-los. to those who are in darkness. Para que aqueles que estão em escuridão possam ver. We point sinners to the Savior. Nós apontamos pecadores para o Salvador. We point the weary to a divine resting place. Nós apontamos os cansados para aquele que dá descanso. Lights are also a warning. Luzes também podem ser usadas como alerta. On the rocky coasts of Michigan, Na costa de Michigan, onde tem muitas rochas, many lighthouses. há muitos obstáculos lá. It's a visual image. Tem várias luzes para indicar onde estão. Followers of Jesus must know when that there are many false lights. Para indicar onde as rochas estão, para que os barcos não venham bater. Então, da mesma forma, seguidores de Cristo são luzes de alerta, So we need to follow the correct light. para que as pessoas possam seguir a luz correta. Satan and his servants are always at work.
Satanás e seus servos estão sempre trabalhando. They are tempting the ungodly to sin Eles estão tentando aqueles que não têm a Deus para pecar, in the name of pleasure. no nome dos prazeres. Those are the wrong lights. E essas são as luzes ruins. And yet our job is to hold forth the right light. E a nossa trabalho, nossa obrigação e missão é brilhar a luz verdadeira. We can give a warning of dangerous rocks. Nós podemos dar àqueles ao nosso redor alertas. We can point out sin. Nós podemos dizer isso aqui não é a vontade de We can Deus. tell where that leads, Aí nós podemos dizer onde aquilo vai nos levar. so that we may actually, as Paul says, be clear of the blood of all men. Literalmente podemos falar como Paulo que estamos livres de todo o sangue de cada pessoa. Because we lived shining as lights in the Porque world. vivemos como luzes que brilhavam de Jesus no mundo. The last thing about lights today is that they bring a cheery sort of feel. Outra coisa sobre luzes é que ele traz feito uma animação, uma alegria. And so should we be as followers of Jesus. E assim também devemos ser como seguidores de Cristo. A follower of Christ should be a comforter, Um seguidor de Jesus deve ser um confortador, offering kind words, oferecendo palavras de conforto, sympathy from our hearts. simpatia que vem dos nossos corações. Every believer has the opportunity to carry a type of sunshine with them wherever they go. Todo crente tem a possibilidade de trazer raios de alegria para as pessoas. And we spread joy to everyone around us. E nós somos capazes de estar compartilhando e disseminando a alegria de Jesus. Because Christ has truly given us a new life. Porque Cristo nos deu de fato uma vida nova. So the challenge remains for us to shine as lights. Então o desafio permanece para brilharmos como luzes de Jesus. To hold forth the word of life. E da maneira que fazemos isso é vivendo a palavra. Live as ambassadors in a foreign land. Vivendo como embaixadores em uma terra peregrina. We should be the ones who stand out, Nós devemos ser aqueles que refletem de maneira clara a luz de Deus. because this is not our home Porque isso aqui não é nossa casa. and we are just passing through. Nós estamos apenas de passagem aqui. So let me encourage you, church family, Então deixa eu encorajar vocês, amados irmãos da Igreja Bíblica da Graça. shine forth as lights. Brilhem como estrelas do céu. Hold firmly to the word of life Segurem firme a palavra de Deus. and live as a foreigner in this world. E vivam como estrangeiros nesse mundo. Let me pray for you. Vamos orar. Heavenly Father, Amado Deus, I do thank you for the opportunity to be here. eu gostaria de agradecer a Ti pela oportunidade de estar aqui hoje. I thank you for the clarity of your word, Eu gostaria de agradecer pela clareza da Tua palavra. that we can have reconciliation in Jesus Que Christ, podemos ter reconciliação em Cristo Jesus. that brings us to be a new creation, Que nos traz e nos transforma em novas criaturas. and you've given us a purpose. E nos dá propósito. You've called us to be your ambassadors, Nós nos chamaste para sermos embaixadores Teus. that we live in a foreign land, Que possamos viver em uma terra estrangeira. that we shine your light, Brilhando a Tua luz. and we hold forth your truth. E sendo fiéis à Tua verdade. May we stay focused on you, Que possamos estar mantidos, focados em Ti. looking to the future hope that you've given us. E sempre olhando para o futuro que Tu tem para nós. I praise you for this church family that's so committed to you, Eu louvo pela essa igreja que está tão comprometida a Ti. and I pray that you would bless them as they continue to be transformed in E Christ. eu oro para que isso continue a abençoá-lo enquanto estão sendo transformados à imagem do Teu Filho. And it's in his powerful name we pray. É no poderoso nome dele que nós oramos. We all say, E todos dizemos: Amen. Amém.